Boa noite, gente linda! Vamos iniciar mais uma live. Vou mandar meus convitinhos enquanto o Instagram vai avisando que eu estou iniciando. Vocês fiquem à vontade para mandar o convite de vocês. Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando. Para variar, eu ainda não fiz o meu grupo para mandar o convite de uma vez para todo mundo. Ainda não fiz. Já vou ver quem tá entrando, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aí. Boa noite, Fran. Minha convidada já chegou. Boa noite, mãe, Marlene, Isabel. Enquanto o pessoal vai chegando, vou dar um recado. Depois eu vou postar um Reels. Bem-vinda, Sirlene. Gente, bem-vinda, Adri. Tem 3 vagas de live comigo ainda esse ano. E ano que vem os projetos vão mudar. Então, quem quiser fazer live comigo ainda, tem 3 oportunidades ainda no ano de 2022. 2023 as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Bem-vinda, Armeli, Ali. Então, se você quiser fazer a sua live, se você quiser a minha ajuda de graça para destravar, são 3 semanas até o final de 2022. 3 porque tem uma que já tá marcada, tá? São 4 semanas até o final do ano ainda, mas tem uma que já está marcada. Então, quem quiser, me manda mensagem, me chama do direct e a gente faz, a gente marca. E aí eu te ensino ainda, te ajudo ainda até o final do ano a fazer uma live. Se não, ano que vem a gente conversa e é outro esquema. Então, sejam todos bem-vindos, boa noite. Bem-vinda, Eliane. Gente, aqui em Toledo tá um calor bem quente mesmo. Hoje de noite nós vamos falar, então, sobre as nossas experiências com a constelação. Minha convidada já entrou aqui, é a Fran. E nós nos conhecemos no curso da FAB, né? No curso da Arte de Viver Bem, que é uma formação em constelação familiar. Bem-vinda, Tamitsa. E lá a gente teve muita experiência, mas eu tenho certeza que assim como eu, a Fran também conhecia as constelações antes de chegar no curso. Ou não, né? Eu acho que sim, né, Fran? Que tem gente que chega e realmente não sabe o que é, mas tem pessoas geralmente que vêm e já conhecem, né? Já tiveram alguma experiência muito boa com a constelação a ponto de ir fazer uma formação. E como a gente já falou na live da semana passada, eu e a Mai, outra colega nossa, é uma imersão. E não precisa você querer ser facilitador, né? A diferença que isso faz na sua vida pessoalmente é muito gigantesca. Então, qualquer pessoa pode fazer esse curso maravilhoso, independente de querer aplicar depois ou não. Bem-vindo, Alexandre. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E aí eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Natália Quilincone, eu tenho 26 anos, eu sou filha do Ederson e da Maristela. Através deles eu sou filha amada de Deus, moro aqui em Toledo e moro com o meu namorado. Eu sou facilitadora de constelação familiar, reprogramadora biológica e mais um monte de coisa, mas esses são os meus carros-chefes. E estou aqui, né, esse ano fazendo várias lives e a Fran foi uma que aceitou esse desafio de estar aqui hoje compartilhando a experiência dela também.
Então, a constelação, pra mim, falando assim, bem rapidinho, mudou a minha vida. Mudou a minha vida em muita coisa, em vários aspectos. Eu consegui mudar de profissão, eu consegui me acertar no âmbito de trabalho mesmo, ambiente de trabalho, né? Porque profissão tem a ver com a mãe, ambiente de trabalho tem a ver com o pai, né? Superior e hierárquico, essas questões que a gente não consegue resolver. Então, mudou isso e mudou, claro, que muitas outras coisas. Mudou o relacionamento com meu pai, o meu posicionamento com a minha família, com os meus amigos, saber qual que é o meu território, me posicionar. Tudo isso eu pude acessar por causa da constelação. Então, para mim, a constelação é vida, realmente. Eu fiz todas as oportunidades que eu pude olhar para qualquer coisa na constelação, mudou muito. Eu tive muita transformação e eu consegui aplicar isso na minha vida muito bem. E tive resultado. Então, se você quiser ter, você também vai ter. E aí eu vou chamar a Fran para ela contar a experiência dela também com a constelação, porque eu sei que a Fran também teve uma transformação linda, né? Nós entramos no curso de um jeito, saímos totalmente diferente, de um jeito muito melhor, né? Então, vou te chamar, Fran, vou te mandar o convitinho. Você entra aí, se apresenta, como foi sua trajetória. Já mandei, só aceitar. Aê! Noite, Boa tudo noite! bem? Tudo bem, Tudo bem, e você? Tudo bem. Certo. Um prazer imenso estar aqui com você. Quero te agradecer pelo convite, né? Por você me estimular, me motivar a estar aqui, né? Encarando esse desafio que para mim realmente é um grande desafio, né? Mas espero contribuir um pouquinho aqui com cada um que está participando, através do que eu já aprendi, através um pouquinho da minha história também. Com certeza. Se apresenta aí pra gente, então. Quem é a Fran? Então, eu sou filha do Moacir e da Marlene, sou esposa do Daniel, mãe da Laura, sou nutricionista, trabalho há 14 anos aqui na Secretaria de Saúde de Guaraniaçu, sou empreendedora também, tenho uma loja aqui, Sociedade com a Minha Mãe, né, aqui em Guaraniaçu, exclusive. E no momento também, né, aí concluí o curso de constelações, né, me formei como facilitadora de constelações, que é uma nova paixão aí pela frente. Sim, com certeza. Eu acho que não tem como, né, a gente tendo esse contato, né, como o curso que a gente teve, que é a arte de viver bem, é impossível não se apaixonar realmente, né, pelas constelações. Sim, pois é. A gente entra, tem gente que entra nem querendo mexer com nada, mas acaba se Sim, entregando, né? verdade. Eu acho que realmente é importante esse compartilhar, né? Seria muito egoísmo se a gente guardasse isso só para nós, né? Quanto Com mais certeza. pessoas a gente conseguir alcançar, né? Eu acho que é um conhecimento que precisa realmente chegar a muitas pessoas. Sim. E a gente aprende muito isso no curso, né? Pelo menos, assim, em muitos momentos de compartilhamento dos colegas, ouvia e falava assim: caramba, mas alguém se sente assim no mundo. Porque muitas vezes, quando a gente está no meio da turbulência, a gente pensa: não, é só comigo. É só eu que me sinto assim, não é possível. E aí você escuta uma pessoa falando exatamente como você se sentiu em alguma situação que você passou e você pensa, cara, foi assim que eu me senti, olha só. E aí você se sente pertencente também, né? Sim, Porque você vê uma semelhança e você vê que tem luz no fim do túnel, que tem alguém para se escorar, que dá para pedir ajuda, que não precisa enfrentar sozinho. Então, compartilhar o que a gente está fazendo aqui hoje, né? É isso. Talvez as pessoas. Tem gente que vai olhar e falar, ai, não tenho nada a ver com isso, mas tem muitas pessoas que vão falar, nossa, eu já me senti assim, caramba, passei por isso. E aí é a oportunidade da pessoa ver que
Se não tá bom, ela pode pedir ajuda. Sim. E que bom, né? Como a Fábio fala, né? A gente tem muitos anjos realmente na nossa vida, né? Eu falo, Uhum. Deus vai colocando realmente pessoas maravilhosas, assim, para ir transformando o nosso caminho, a nossa jornada. Uhum. Com certeza. E aí, conta pra gente, você já conhecia a constelação? Como você conheceu? O que que te levou pra constelação? Então, na verdade, eu ouvi falar de constelação há muito tempo atrás. Não sei dizer ao certo, mas eu acho que é uns 10 anos atrás, assim. A Simone, que é psicóloga, né, aqui em Guarani, eu sou minha comadre, inclusive. Ela foi uma das cobaias do Jair Salvador em Cascavel, né? Quando o Jair trouxe para cá e iniciou as constelações. E quando ela começou a me contar sobre como que funcionava, como que foi a constelação dela, né? Aquilo já, nossa, assim, foi algo que me instigou muito a buscar mais informações, a conhecer mais e a buscar mais conhecimento sobre isso, né? Porque realmente a constelação ela traz muita clareza, né, sobre o que acontece na nossa vida. E aí começou, né? E sempre a gente sempre os cafés, né? Falo que os cafés são momentos maravilhosos mesmo, né? Que a gente aprende muita coisa. Sim. E ela foi sempre conversando sobre isso, eu fui buscando na internet. Na época eu estava numa fase assim da minha vida que eu estava me sentindo muito insatisfeita. Então, eu queria algo mais para minha vida, queria algo que fizesse mais sentido, né? Queria ser uma pessoa melhor. E aí, na época, eu comecei a fazer um curso de inteligência espiritual na minha igreja. Foram 2 anos desse curso, foi um curso, assim, maravilhoso também, aprendi muito nesse curso. E aí, pesquisando sobre a inteligência espiritual, comecei a ver muitas coisas sobre a inteligência emocional, né? E aí eu fui vendo sobre o método CIS, fui conhecendo um pouco do trabalho do Paulo Vieira, né? E aí comecei essa busca também pela inteligência emocional. Uhum. Na época eu fui fazer o método CIS, né? Que foi muito impactante, assim, que eu falo, foi algo que já começou a transformar verdadeiramente a minha vida. Começou na igreja, começou com os grupos de oração, com a inteligência espiritual, foi para a inteligência emocional. E lá eu descobri quantas crenças eu tinha, né? Quantas coisas que bloqueavam a minha vida, que me travavam, né? Uhum. E realmente quebrar tudo isso é um processo muito longo, né? Eu falo, nem sempre é assim, né? Tão simples. Para alguns, às vezes, é muito rápido e para outros é um processo mais lento. Como tem sido para mim, né? Foram chaves que foram virando, né, nesse tempo Uhum. que eu falo assim, nossa, a gente começando a olhar para trás, né? Hoje eu fazendo uma reflexão, né? Falo, parece que às vezes não mudou muita coisa, mas no fundo mudou muita coisa, né? Muita coisa. E aí eu fiz a formação em coach, né? Hoje eu sou também coach, sou master coach, fiz outros cursos também na Febracis, mas eu ainda sentia que faltava algo, né? Que ainda havia uma bagunça interna. Até onde, ontem eu assistindo uma live e ela falava, né, do quartinho da bagunça que muitas vezes a gente tem em casa, né? Não sei se Sim. alguém aí tem um quartinho da bagunça, mas e muitas vezes esse quartinho da bagunça representa a nossa bagunça interna, né? Uhum. E que muitas vezes a gente não entende. Nossa, mas da onde que vem essa tristeza? Da onde que vem essa angústia? Da onde vem essa ansiedade, né? Não, mas eu não tô doente. E muitas vezes eu me senti assim, perdida, triste, desanimada, mas eu pensava assim, não, mas eu não tô doente, né? Porque eu pensava assim, se eu for consultar, de repente o médico vai, sei lá, vai me encaminhar para um tratamento terapêutico, para um psiquiatra, e eu sentia que não era isso. Era algo que eu não sabia realmente explicar, né? Uhum.
E quando eu fui vendo a transformação da minha comadre, gente, eu tenho comadres maravilhosas. A outra comadre, a Alessandra, que eu acho que inclusive ela tá aí também, se formou conosco, né? Ah, Pela sim, tá. segunda vez na Arte de Viver Bem. Uhum. E a Ali também, ela foi comigo para o Método CIS, né? A gente também viveu esse processo juntas. Eu levei ela e depois ela me levou para a Arte de Viver Bem, né? E eu lembro que quando ela ia para o treinamento e ela voltava, nossa, eu ficava ansiosa para saber, né, como tinha sido. E eu Sim. via vendo aquela transformação dela, aquele brilho no olho, né? Porque eu falo, é incrível, é só quem tá ali junto realmente vê essa transformação extraordinária, né? Uhum. Como a face muda, o rosto muda, o jeito de se vestir muda, o sorriso, o olhar, né? Tudo vai mudando. Demais. Ah, e aí eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero para mim também, né? Uhum. E aí a Sila, que também se formou com a gente, né? Trabalha comigo lá na secretaria. E ela foi a Sim. primeira a se inscrever, né, para o treinamento. E eu fiquei naquela, não, eu vou ver, né? Aquela pessoa assim, não, eu preciso de um tempo sempre para pensar, não consigo tomar a decisão de imediato. Não, deixa eu pensar, Sim. mas no fundo eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu Uhum. queria estar lá e que eu queria fazer esse treinamento, né? E foi o melhor investimento que eu fiz, né? De todos, claro que eu falo assim, tudo faz parte, tudo foi necessário, tudo foi importante, né? Tudo faz parte da minha transformação. Mas a Uhum. arte de viver bem trouxe, assim, eu falo, a pecinha que faltava para completar o quebra-cabeça, né? Uhum. Trouxe a luz que faltava, a clareza que eu precisava para entender muitas coisas, né? Que aconteciam comigo e que eu não entendia de onde vinha, né? Sim. E foi aprendendo com os colegas, né? Foi Uhum. descobrindo tudo isso através do compartilhar de cada pessoa, né? Porque cada Uhum. movimento que é feito numa constelação não é só para quem está lá, não é só para quem está fazendo, né? Mas é para todos nós, que todos Uhum. fazemos parte, né? E esse movimento é lindo, né? É incrível ver como todos se transformam juntos, né? Sim. Nesse compartilhar. Uhum. E quando eu constelei lá, quando eu fiz a minha constelação, eu falei, meu Deus, né? Foi assim um choque primeiro, né? Eu lembro que eu estava muito angustiada aquele dia, né? E as meninas que estavam comigo, acho que estavam mais ainda, né? Só de me ver como eu estava lá. E foi algo muito bom para mim. Realmente, assim, até me emociono de falar, Uhum. Sim. porque foi algo que trouxe realmente muita luz, assim, para mim, muito entendimento, né, para minha vida. Sim. Constelação é muito isso, né? É... Não é mudar o que aconteceu, é enxergar com outros olhos, Sim, porque você consegue ver o que você não via. ah, Essa é a mágica da constelação. é mágico mesmo, eu falo que é divino, né? É uma magia mesmo, né? Mas é Sim, algo realmente sobrenatural. Eu falo assim que só para quem vivencia realmente para entender quão grandioso é um movimento de uma constelação. sim. Né? Uhum. E é porque ela consegue trazer essa emoção, né? Essa realidade, o poder de realmente entrar no entendimento. Porque, que nem eu falo assim, nossa, quanta coisa que eu hoje acesso através da constelação, que antigamente eu falava assim, não, eu sei isso, eu sei, mas tá aqui. E aqui já É, não faz diferença saber, eu sei, eu sei. Ah, na verdade, até te bloqueia, né? Porque você começa a escutar outra sim. pessoa e você fala, ai, já sei isso. Não, já sei, já sei. E aí você cresce com aquele ego, né? Não preciso mais escutar isso porque eu já sei e não sei o quê. Você vai para a constelação, você consegue ver
o que você já sabe e fazer aquele transporte daqui para cá, né? Pro Sim, sentimento. Aí sentiu, né? você sente o que você sabe. E Hum, aí que o negócio anda. Aí que a transformação acontece. E aí a galera tá assistindo a live, a galera que não sabe de constelação tá falando assim, meu Deus, que as duas malucas estão falando? Não entendi nada. Eu te convido para assistir, porque só assistindo, só sim. representando, você vai conseguir entender do poder que a gente está falando aqui hoje. É difícil explicar com palavras, né, Natália? Tudo Sim, que representa, né, uma constelação. sim. E realmente o principal é isso mesmo, como você está falando, é mudar o olhar, né? Quando você compreende, quando você tem esse conhecimento, realmente você consegue mudar o olhar, né? Para sua própria vida, né? Para tudo que veio antes, né? Uhum. E que bom a gente poder estar vivenciando isso tudo, que bom que os nossos antepassados nos permitiram, né, chegar a esse movimento, a esse treinamento, né, a buscar Sim, essa transformação, porque quando a gente se cura, muitos também do nosso sistema se curam, né, sim. e Uhum. isso não tem preço, né. Sim, com certeza. Porque a história da família inteira se torna mais leve, né? Sim, E a constelação tem esse poder de facilitar passos que não puderam ser dados, né? Então eu vejo assim, né, uma reconciliação, um amor que não foi visto, e isso muda, isso impacta todo o sistema. Então, até esses tempos eu estava falando com uma colega que toda vez que a gente tem uma dor, né, alguma, por exemplo, uma reação desproporcional a alguma coisa que aconteceu, né? Tipo sim. assim, sei lá, aquela pessoa que é louca de ciúmes e do nada ela tem uma crise do além, assim, tipo, a outra pessoa nem fez nada e a pessoa tá enlouqueando. Isso não é dela. Isso é dela, pode ser, mas vem do sistema. O sistema inteiro tá gritando através dessa pessoa que tá tendo aquela reação desproporcional. Então é uma dor que o sistema traz. Então, quando você faz esse movimento, você faz o movimento de todas essas pessoas que sentiram essa dor e que você está repetindo um padrão. Então, Sim. é sensacional, é uma coisa assim que não tem fronteira, vai muito, muito além. Sim, e saber o quanto isso reflete para as futuras gerações, né? Eu vejo Né? assim, desde que eu comecei, eu dei início ao treinamento, o quanto a minha filha também foi mudando, né? E as pessoas, a Laura hoje está com 5 anos, né? E as pessoas Uhum. vinham dizer para mim, nossa, como ela tá diferente, nossa, como ela mudou, o que que você tá fazendo? O que que aconteceu com ela? Na verdade, não era ela, né? Era quem? Principalmente a mãe dela que estava se Sim. transformando, né? E o quanto isso Uhum. refletiu nela, né? E é incrível, assim, ver o quanto ela se desenvolveu, o quanto ela se soltou, né? É maravilhoso, assim, é algo surreal mesmo. Que Quanto lindo, né? Quando sai além do eu, porque quando a pessoa já fala assim, nossa, como você mudou, já é caramba, né? Tipo, tem, uau, tá fazendo efeito. Agora, quando as futuras gerações estão sendo impactadas e as pessoas começam a notar essa mudança, é, é né? Tudo que extraordinário, muda. né? Aham. Uhum. E o quanto a vida da gente se torna mais leve, né, Natália? Quando a gente começa a enfrentar tudo de forma tão leve, né? Com muito mais Uhum. facilidade, com muito mais compreensão, com muito mais clareza, né? Você poder olhar para o outro e ver além do que realmente se vê, né? Uhum. É Sim. tão lindo essa conexão que as constelações trazem, né? Que é Uhum. uma conexão de alma realmente, né? Uhum. Com certeza. É aquela coisa, se eu for falar, eu só vou elogiar, porque para mim, assim, teve tanto impacto.
eu realmente, assim, vou falar que tudo que eu alcancei nesse 1 ano e meio é por causa da constelação, né? E claro que nem aquela coisa assim que a gente fala também. Ok, a constelação ela não é mágica, né? O movimento fenomenológico acontece por si só. Mas, se você foi lá, fez o movimento, viu, mas não quis levar isso para a tua vida, não quis aplicar, não adianta, né? Sim. Também vai continuar acontecendo. Se você não aceitar, porque a única pessoa que tem o poder de concordar com a mudança é você. Se você não Exatamente. concordar, não adianta você ir procurar 10, 20 facilitadores de constelação. Todos vão te mostrar a mesma coisa e você vai falar: não funcionou, não sei o quê. Então você tem a sua parcela de responsabilidade. Só que ela tem esse diferencial de muitas técnicas de que ele realmente te dá essa realidade do que está acontecendo, né? E é um poder de decisão muito, muito fantástico. E é muito legal porque também é uma intervenção, né? Eu não preciso fazer um acompanhamento de Sim. vários, né? Constelação não tem acompanhamento. E eu não ligo atrás dos meus clientes para saber se eles estão bem. Eu desejo que dê tudo certo, mas a responsabilidade de fazer alguma coisa boa com o que eles viram é deles, não é minha. Então, eu acho que é legal a gente esclarecer isso também, que existe um movimento fenomenológico, mas assim, para você ter resultado, assim, bacana de ouvir que a tua filha está mudando, nossa, evoluiu e não sei o quê, é porque você, Fran, aplicou na sua vida. Senão, não estaria aqui fazendo live, senão não teria visto todos esses resultados. Sim, Então, mas eu vejo que a constelação nos possibilita essa decisão, que é fundamental para a mudança. sim. Eu falo que eu fiz, de certa forma, acabei fazendo o processo inverso, né? Porque como eu busquei primeiro o coach traz muitas ferramentas também, nossa, é fantástico, assim, eu acredito que muitas transformações eu já tive antes, né? Que bom, né? Acho que Uhum, muitas coisas eu já fui me curando nesse processo, mas o coach eu acho que é daqui por diante, né? Assim, uhum, agora eu tenho a compreensão, agora eu tenho todo esse conhecimento das constelações, agora sim o coach se encaixa, né? Que o uhum. coach entra nessa ação, nesse agir, né? E traz ferramentas para essa ação, para seguir em Exatamente. frente, né? E é incrível como a gente pode unificar esses conhecimentos também, né? Sim. Não é à toa que a Fabi, que é a nossa mentora, fala, né? Que as chaves lá para o sucesso, para uma cocriação de realidade, o início, a base é reconhecer os seus pais, honrar eles, receber a vida que você teve deles. E isso é a constelação familiar, né? Então, Uhum, eu vejo muitas técnicas maravilhosas que vêm para lapidar, que vêm para treinar, que vêm para te colocar num nível de excelência muito bom. Mas muitas vezes, quando você tem a constelação, que é aquele início de uhum. tudo, depois, nossa, aí Tudo daí faz não tem pra ninguém. sentido. Aí tudo começa a fazer Exatamente. sentido e a se encaixar, né? Uhum. Realmente é algo que todos deveriam ter acesso, né? Uhum. Para Com realmente. certeza. Só que, claro, precisa muita coragem, né, Natália? Eu falo Sim. que é importante a gente deixar claro isso, porque eu ouvi falar há muito tempo atrás das constelações, e a minha primeira constelação eu demorei muito para fazer, né? Uhum. Claro Sim. que acredito que foi no momento certo, as coisas vão acontecendo como tem que ser, mas às vezes, muitas vezes a gente se sabota no processo, né? E a Sim. gente vai postergando, vai procrastinando, né? E é preciso coragem, sim, porque a gente precisa olhar para as nossas dores, para as nossas sombras, para a nossa escuridão, né? Porque hoje a gente vê, né? Eu olho para você, quanta luz eu vejo, né? Eu lembro da Natália do primeiro dia, mas primeiro, né? Sempre por trás de muita luz, como a Fábio fala também, tem muitas sombras, tem muita escuridão, né? E é Uhum. preciso muita coragem para olhar para tudo isso.
para a gente se Sim. desbloquear, para a gente se destravar realmente, né? Porque eu só consigo chegar na luz se eu enfrentar esse caminho, né? Sim. Então, e é muito isso, são dores que a gente esconde a vida inteira, né? Que a gente enfiou lá debaixo do baú para ninguém mexer. E a gente tem que olhar. Então, realmente é um processo que tem que ter coragem. Eu também não foi assim. A primeira vez que alguém me falou de constelação, que eu fui lá e fiz a minha, eu já tinha ouvido falar, minha mãe falava, já tinha ouvido professores falando na faculdade, já tinha ido assistir, já tinha representado, mas eu não conseguia tomar a decisão Uhum. de fazer a constelação. Então não foi no primeiro momento, demorou assim uns 4 anos para eu conseguir tomar essa decisão. Porque quando eu tomei, veio a pandemia. E aí era uma ótima desculpa. Ai, ninguém podia se encontrar. Daí como é que vai fazer a Sim. constelação? Então Uhum. eu deixei essa procrastinação também. Só que aí no ano passado, no olho do furacão também, eu falei assim, não, não dá mais. Tipo assim, não sei quando que essa pandemia vai terminar. Assim, e eu vou ficar o quê? Esperando o resto da vida? Não dá mais. Então, e eu sim, eu sinto, né? A gente fala assim que a gente está aqui compartilhando história para que muitas vezes as pessoas não precisem chegar no limite, né? Sim. Daquela coisa de que eu não sei mais o que fazer. Muitas vezes a ajuda ela pode chegar um pouco antes desse jogar a toalha, né? Agora, tem gente que eu não sei se foi com você assim, mas para mim foi assim, eu precisei chegar no limite, porque senão eu não tomaria a decisão. Então, cada um tem seu processo, Sim. né? Mas hoje eu vejo que a nossa parte de quem já tomou a decisão, de quem já iniciou o processo, e eu digo iniciou porque a gente nunca vai terminar, é compartilhar, é dizer, cara, olha, eu enfrentei isso e isso e eu tomei a decisão e foi a melhor decisão da minha vida. Então, assim, se você puder, faça isso. Mas se você não tiver a vontade ainda, ok, seu momento pode chegar, pode não chegar. Sei, né? Tem gente que passa a vida inteira sem Sim. tomar a decisão também, né? Então, e tá tudo certo. Sim. Agora, um mundo com pessoas consteladas é um mundo Sim. diferente, um mundo em que as pessoas sabem se posicionar, né? Não É, é um mundo sem briga, é um mundo que as pessoas sabem se posicionar e elas brigam pelos motivos certos, né? Não é tipo uma briga, mas assim, de fazer o que elas acreditam mesmo, de caminhar para coisas boas, né? De para realização, sempre para uma elevação, ampliação de consciência. sim. Eu vejo que para aquela coisa assim, né? Eu não sei, até umas meninas do curso aqui de Toledo, a gente se reúne algumas semanas, né? E a gente comentou dessa necessidade de se reunir por Sim. sentir falta. Muitas vezes, né, quando a gente fala assim, a gente acaba vendo que tem pessoas na nossa vida que não sei nem o que estava fazendo ali, o que não estava. E aí você começa a prestar atenção mais nos assuntos, a realmente escutar as pessoas, porque antes a gente vivia no automático. Então agora a gente começa a escutar, a entender e a gente começa a reparar em pessoas que sempre estão reclamando, de que sempre estão Sim. isso, e se você entra nesse fluxo, né? Então a gente começou a ter esse grupo até para se encontrar para as pessoas que Fortalecer, né? exatamente, que conversem sobre coisas que vão chegar num lugar, né? Não ficar rodando sempre no mesmo ponto. Uhum. Eu vejo assim, hoje eu como nutricionista, né, atendo muitas pessoas e eu falo, nossa, como é bom ter esse conhecimento e poder levar um pouquinho, muitas vezes, para os meus pacientes também, né, disso. Uhum. Nossa, hoje eu vejo assim como os meus atendimentos mudaram, como o resultado que hoje, né, eu recebo no consultório é totalmente diferente, né? E como eu vejo algo além daquilo que eu via. Hoje eu consigo Uhum. ter um outro olhar para o paciente, né? E Uhum. consigo contribuir muito mais na vida deles. E eu falo, nossa, isso realmente é algo que me realiza, assim,
que me traz muita satisfação. Hoje eu me sinto muito mais feliz, né, em poder contribuir dessa forma e poder ver um resultado muito melhor do que eu via antes, né? Porque realmente a nutrição, quando eu busquei fazer nutrição, eu queria algo para contribuir na vida das pessoas, né? Foi com esse intuito, né? E eu senti que faltava algo, né? E muitas vezes não entendia, mas meu Deus, por que não funciona? Né? O que que eu estou fazendo de errado? Aonde que eu preciso melhorar, né? Sim. E muitas vezes eu busquei realmente na nutrição e não tinha resultado, né? Não conseguia ter o resultado que eu gostaria e que o paciente mesmo buscava, né? E eu Sim. sempre gostei muito de ouvir histórias, eu sempre gostei muito de ouvir os pacientes, de ouvir as pessoas, de conhecer um pouco mais sobre elas, né? E só o fato de a gente muitas vezes parar para ouvir, isso já faz total diferença na vida da pessoa, né? Eu vejo hoje como as pessoas estão carentes disso, né? Mesmo em Uhum. casa, muitas vezes elas não são ouvidas, né? E mesmo pelas pessoas mais importantes da vida dela, e ela vem buscar ajuda, né? E que bom poder contribuir com algo a mais, com algo além daquilo que a pessoa espera, né? Uhum. Com certeza. E você falou uma coisa muito legal que eu acho desse curso, né? Que eu e a Mailane comentamos semana passada. A gente teve um contato com pessoas de todas as áreas, né? A Sim, Maia é engenheira, você é verdade. nutricionista, eu sou do direito, porque eu não sei nas outras áreas, mas na minha área era todo mundo sempre do direito. Você acaba perdendo contato com pessoas de outras áreas. E isso foi uma abertura de visão muito grande na minha vida, de ver pessoas assim, de ter contato com pessoas com visões diferentes, com profissões diferentes, com desafios diferentes no dia a dia, e o quanto os ensinamentos, né, da postura sistêmica podem ser aplicados em qualquer uma dessas profissões. Uhum, Porque o atendimento que você faz, que não precisa ser uma constelação, sim. é diferenciado. Uhum, uhum. E da mesma forma, tá levando um pouquinho desse conhecimento, né? E fazendo a diferença na vida de alguém, né? Realmente, assim, em todas as áreas é possível, né? Não só em todas as áreas no sentido de profissões, né? Mas em todas as áreas da nossa vida, né? Sim. Uhum. No Sim. profissional, nos relacionamentos, nos negócios, né? No servir, né? No Uhum. financeiro. Então, realmente traz resultados que eu falo assim, às vezes em anos de estudos eu não encontrei. Uhum. E aí, o porquê que a constelação é tão fenomenal e tem tanta abrangência, né? Se aplica a tudo. Porque a gente vai trabalhar pai e mãe. Porque a gente Sim. vai trabalhar o nosso sistema. E, Uhum. ninguém sabe que pai e mãe têm importância na vida? Todo mundo sabe, mas entender é diferente. Sim. É, Então, mesmo honrar os pais, né, Natália? Que sim, né, a gente sabe, isso é bíblico, né? Honrar pai e mãe. sim. Tá, mas o que realmente é esse honrar? O que é esse honrar pai e mãe? De que forma realmente eu honro pai e mãe, né? Uhum. E é tão bonito saber que a gente pode honrar pai e mãe, muitas vezes fazendo diferente, né? Sendo feliz, tendo sucesso, né? Se sentindo realizada, né? Servindo. Então, isso, nossa, traz todo o sentido daí para esse honrar pai e mãe, né? Sim, com Honrar certeza. que veio primeiro, né? Quem nos deu a vida. Hoje mesmo eu conversava com uma paciente, né? E que até hoje ela não conhece o pai, né? Ela nunca teve contato e ela tem uma hipótese de quem possa ser. E eu falei, não, você tem pai, sim, né? Todos nós temos um pai e uma mãe, independente de como foi, né? Independente de quem seja esse pai, essa mãe, porque só através deles nós podemos vir, né? E eu conversando com ela, né, falei, olha, se não fosse o seu pai e a sua mãe, não seria você,
você não estaria aqui, né? Seriam outros filhos. Então, realmente, os nossos pais sempre são os pais certos para nós, né? Sim. Uhum. E além dos pais, a quantidade de pessoas envolvidas, né, na Sim, passagem dessa vida. Porque todos, exatamente naquele lugar, contribuíram para o teu sim essencial, sim, que é a tua vida, né? E, e isso influencia na nossa vida, por quê? Porque eles nos passaram a vida, então eu tô aqui, né? Isso influencia o meu sistema. Então, quem tá fazendo essa live aqui não sou eu, é o meu sistema inteiro que tá vindo aqui falar. E não é fácil vir aqui falar, não, porque quantas pessoas do meu sistema, do seu sistema, não puderam falar? E não sim, puderam falar nem dentro de casa. Imagina abrir uma live e falar para não sei quantas pessoas vão assistir. Então, quando a gente fala que influencia, é por causa disso. Porque tudo que eu faço tem a ver com todo o movimento do meu sistema. E se eu estou aqui hoje é porque nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, né? E por isso que o honrar pai e mãe é eu estar aqui. Eu tô honrando meu pai e minha mãe. Você tá honrando seu pai e sua mãe vindo aqui fazer essa live, compartilhando tua história, impactando a vida das pessoas. Isso é uhum, honrar pai e mãe. Não é estar lá se colocando no papel de pai e mãe do pai e da mãe. Eles têm pai e mãe. sim. Não precisa cuidar deles. É, e como muitos momentos a gente inverte às vezes os papéis, né? Uhum, exatamente. Porque essa era a minha dificuldade sempre quando pequena, que você falou, né? Honrar pai e mãe. Você ouve isso na catequese, na missa, na Bíblia, mas ninguém nunca explica o que é. Exatamente. E aí você se sente nessa de tipo, tá bom, eu preciso devolver tudo que eles estão me dando. Mas, cara, eles te deram a vida. Você nunca vai devolver isso para eles. É A impactante. única, o que você pode fazer é cuidar do que eles te deram e passar para frente. E aí, seja através de filho, de projeto, de contribuição para o mundo, do jeito que você escolher. Mas ficar parado, estagnado no passado, sofrendo, falta de dinheiro, doente, infeliz, com depressão, isso não é honrar a vida dos seus pais. Uhum. Então, essa é a diferença quando você consegue acessar. E olha que fácil, né? Sim. Mas Tão entender simples. isso não é tão fácil e aplicar isso é mais desafiador ainda, mas vale a pena. Sim, vale a pena, né? E é um processo diário, né? Esse honrar e tomar o pai e a mãe, né? Diariamente, todos os dias, né? Essa busca. Certeza. Então, Fran, vamos nos encaminhando para o final. Você tem mais alguma consideração que você queira falar? Mais algum compartilhar aí que você julgue super importante? Eu queria finalizar, assim, como eu falei lá no início, né? Da bagunça interna em que eu me encontrava, né? Que eu me sentia, né? Que o quanto é importante a gente olhar para essa nossa bagunça, para aquele quartinho da bagunça que a gente tem em casa, mas principalmente para a nossa bagunça interna, né? Para que a gente possa ir colocando as coisas no lugar, para que não fique nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, né? Porque aí sim a vida começa a fazer muito mais sentido quando a gente começa a arrumar essa casa, quando a gente começa a fazer essa limpeza interna, porque é tudo de dentro para fora. Eu falo, não adianta nada a gente buscar de fora para dentro, né? O Uhum. processo é sempre de dentro para fora, né? Porque tudo que ocorre aqui dentro ocorre aqui fora, porque nós somos a energia, né, Natália? Nós atraímos tudo para nossa vida. Então, Sim. o que vibra aqui dentro reflete aqui fora, né? Uhum. Então, que ninguém tenha medo, ninguém procrastine esse processo, essa busca, né? Que cada um de nós possa se permitir cada dia mais, né? Porque nós vivemos esse processo, mas nosso processo também não para por aqui,
né? A nossa Sim, busca continua, né? com E para que certeza. a gente possa, claro, estar contribuindo cada dia mais com a vida das pessoas, a gente também precisa sempre estar buscando a mais, né? Sempre indo além e buscando colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Com certeza. É você falando isso agora, eu lembrei do por que que a gente entra no curso e parece que fez uma plástica até no final do curso, né? Porque a gente se permite olhar lá para dentro, né? Sim, Revirar aquele fundo do baú totalmente. E aí a galera que entra de luto, porque a nossa turma trouxe muito isso, né? verdade. Trouxe um luto muito não vivido Sim, para ver em campo de constelação. E depois que isso foi vivenciado, que teve o período do luto, do chorar, do superar, e agora consegue olhar para a vida de novo, aí o pessoal ficou lindo, maravilhoso, todo mundo com roupa colorida, passando batom, galera cortou cabelo, enrolou cabelo. Vixe, foi uma a grande transformação atrás transformação. da outra. Exatamente. Então, Eu por lembro quê? Porque assim, mexeram ali dentro, né? E sim, aí conseguiram jogar isso pro externo. Porque pode ser que antes até as pessoas se arrumavam, mas assim, o nosso interno reflete. Não não tinha adianta. aquele brilho, né? Exatamente. Exatamente. Eu lembro assim de vários momentos, né, de passar muito frio, né, nos treinamentos, porque realmente a gente trouxe muito a morte, trouxe muito esse luto, como você falou, né? E o Uhum. quão calorosa foi a nossa formatura, o nosso encerramento, né? E Uhum. realmente com todo esse brilho, né, o brilho no olhar de cada um Sim, é algo imensurável. com certeza. Bem isso. E até porque, né, é engraçado no dia, né? No dia tava chovendo, o mundo, caindo o mundo lá fora, no dia da formatura. Tava frio, ficou frio, assim, do além, tava calor, mas ficou frio lá Uhum. fora. Só que lá dentro não tava chovendo, lá dentro não tava frio, lá dentro tava todo mundo pulando, se abraçando, comemorando e ninguém sabia o que estava acontecendo lá fora, porque a gente conseguiu fazer aquela egrégora muito quentinha lá dentro, né? Sim, Então foi verdade. maravilhoso mesmo. Então tá Ah, bom, pode falar. a Maristela, acho que é sua mãe, né? Ela tá falando aqui, né, que a constelação é igual a um botox. Realmente, né? Quantas vezes as pessoas falam pra gente, nossa, como você tá bonita, como você tá diferente. Até às vezes, eu ouvi as pessoas falarem pra mim, nossa, como a tua pele tá diferente, né? Como tá bonita. E eu fico pensando, nossa, né? Como realmente reflete, é tudo de dentro pra fora mesmo. Com certeza. Então tá bom, Fran. Muito obrigada por você ter aceitado o desafio de estar aqui, de ter vindo aqui compartilhar sua história com a gente. Todas as histórias curam, elas têm um poder maravilhoso, porque história é prática. Eu Sim. sempre gostei muito disso. Para mim, coisas que eu gosto e que eu aplico na vida são coisas que eu aprendo e fazem sentido e eu consigo ver na prática. Porque de teoria o mundo tá cheio, É mas de verdade. colocar na prática o buraco é um pouco mais embaixo. Então, quando você consegue aplicar e funciona, você vê resultado, é isso que para mim faz todo sentido. Então, muito linda essa história, a gente vê a sua diferença também. Da Fran que chegou quietinha no treinamento, e hoje também aqui tá fazendo live. Falando, Exatamente. sim, é um Então, grande cada um tem desafio um processo. mesmo. Uhum. Uhum. Até eu lembro de um dia que a Fabi pediu para a gente gritar, né? Era um exercício do eu sou, né? Quem a gente era, né? E quanto foi difícil para mim falar. Eu comecei gritando, falando, de repente começou uma tosse, não saía mais nada, começou a trancar a minha garganta.
né? Uhum. E aí eu entendi, não, realmente é um grande desafio para mim falar, porque realmente quantas mulheres do meu sistema não puderam falar, né? Uhum. Quantas mulheres foram submissas, né? E não podiam se posicionar, não podiam expor o que realmente sentiam, as suas ideias, né? Então, é um grande desafio, mas em honra a todas elas. Hoje estou aqui, estou falando. Ai, de Sobrevivi ao todas desafio. elas. E eu te agradeço muito, Natália, muito mesmo, imensamente, por ter essa oportunidade, né? E é muito lindo isso que você tem feito, né? Com cada uma de nós, nos desbloqueando, nos destravando para estar aqui e estar contribuindo com muitas vidas. Obrigada. Obrigada, Fran. Ai, muito linda. Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz de estar aqui, de saber que o empenho que a gente coloca nisso faz diferença. É muito legal ver o pessoal aqui. Então, obrigada por ter aceito. Parabéns. Foi muito bem. Não parece que é a primeira live. Obrigada. Foi super bem. Seu sistema veio aqui em peso falar. Muito bacana. E muito obrigada por todo mundo que estava aqui nos assistindo, né? Que comentou, que participou. Todos os comentários foram lidos com muito carinho, serão guardados no nosso coração. Muitas pessoas deram parabéns, falaram que foi muito bonito. Então, obrigada, gente. Então, obrigada. Então, Obrigada por todos pode falar. vocês que estão aqui. Um carinho Então, imenso é por cada isso, um. gente. Se eu conseguir salvar essa live, porque, né, vocês sabem que o Instagram ultimamente está me boicotando, eu não consigo salvar a live. Mas se eu conseguir salvar, vai ficar gravado e aí vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, porque eu tenho certeza que muitas histórias fazem a diferença na vida das pessoas. E é isso, gente. Gratidão, Fran, gratidão a todo mundo que está aqui e bom Gratidão. restinho de noite. Boa noite, gente. Obrigada. Beijão, gente. Beijo para Tchau, você. tchau.